noite. Boa noite. Vamos dar início a nossos estudos dessa noite, fazendo a leitura do capítulo 66, abri aleatoriamente, mas nada é por acaso, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo nosso querido, prezadíssimo Emmanuel. Acordar e erguer-se. Então ele cita um trecho da carta de Paulo aos Efésios, dizendo o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então nos diz Emmanuel: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos, de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliar no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Prezado Mestre Jesus, mais uma vez, estamos aqui reunidos na Pingo de Amor, buscando os teus ensinamentos, buscando as tuas vibrações, buscando o teu amparo. Que o Senhor possa, do mais alto, nos enviar as bênçãos, o entendimento, a pacificação e o fortalecimento, para que possamos enfrentar as lides diárias, sempre lembrando das tuas palavras, em especial as que iremos relembrar aqui hoje, através das palavras do nosso irmão Sérgio. Que o Senhor possa abençoar o nosso irmão, conduzindo-lhe os pensamentos e sentimentos, em favor desse momento de estudos e reflexão, que em teu nome se dará nesta casa. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome da espiritualidade do Pingo de Amor, e acima de tudo em nome de Deus, pedimos permissão para dar por iniciados nossos estudos desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bom, meus queridos, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Provavelmente alguns desencarnados já chegaram, então vamos dar boa noite a eles também.
que ainda não cumprimentamos, que estão aqui nos assistindo e muitos nos auxiliando. Então, a eles já agradecemos por essas vibrações, por essas energias, por esse auxílio que eles já vêm chegando e nos trazendo, nos distribuindo. Então, muito obrigado a eles por essas bênçãos. E hoje vamos relembrar, vamos estudar novamente, vamos bater nessa tecla mais uma vez, até aprendermos, que é sobre a paciência, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. E quando nós observamos lá o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema desse capítulo 9 é: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Essa mensagem, esse ensinamento, ou então esse ordenamento, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá no seu discurso no alto do monte, falando para nós o que ficou conhecido como as bem-aventuranças, disse para nós: bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que é brando e pacífico. E vamos sempre pensar que bem-aventurado, aquele feliz, aquela pessoa que é feliz, aquela pessoa que está no caminho certo, aquela pessoa que escolheu uma trajetória e está numa boa trajetória. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo feliz é aquele porque seguiu ou está seguindo o caminho certo, tomou a boa direção. Então ele está dizendo para nós que toma uma boa direção, está sendo feliz na sua escolha aquele que escolheu ser brando e pacífico. Aquele que tomou essa decisão na sua vida. Nós devemos sempre ter em mente que todos esses ensinamentos do Cristo são decisões que nós devemos tomar em nossas vidas. Nós devemos simplesmente fazer aquela opção, mas é aquela opção concreta, é aquela opção que não é vacilante. Nós tomamos uma determinação. Eu seguirei esse caminho. Somente a partir desse momento que a gente faz essa escolha, que a gente toma essa direção, é que a gente começa a conquistar aquela virtude, que a gente começa a conquistar aquele bem espiritual. Muitos de nós ouvimos falar nos ensinamentos do Cristo, abrimos a Bíblia, estudamos lá os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, ouvimos os ensinamentos do Cristo, achamos muito bonito, achamos lindo, achamos correto. Quem sou eu para discordar do Cristo? Se ele falou, então eu concordo plenamente. Mas às vezes falta em mim uma decisão. Não, ele falou, eu concordo e eu vou atrás disso, da conquista desse bem. Geralmente a gente para um pouquinho antes, a gente acha bonito, acha interessante, acha maravilhoso, mas a gente não toma a decisão. Eu vou alcançar essa virtude. Eu vou conquistar essa virtude. Então nós imaginamos Jesus subindo ao monte, Jesus acompanhado dos seus discípulos, ele olha e é uma multidão de pessoas ouvindo, então é um quadro bonito, é um momento lindo. E Jesus faz aquele discurso maravilhoso, só que a gente fica só no discurso maravilhoso. Nós nos esquecemos de tomar a decisão. Eu quero e eu vou conquistar essa virtude. Então Jesus disse para nós: bem-aventurado, feliz é aquele que é brando e pacífico. Brandura. O que é brandura? Brandura é o contrário de severidade. Tem pessoas que são severas, que são rígidas, que cobram
cetil por cetil, é assim, então tem que ser assim, e eu não aceito absolutamente nada se for fora disso. São pessoas rígidas, são pessoas severas. E tratam o semelhante, muitas vezes tratam a si próprios com essa severidade. Tem pessoas que adoecem em função dessa severidade que elas empregam a si mesmo. Elas não se permitem errar, não se permitem cometer qualquer tipo de vacilo e se cometem, se cobram, a ponto, né, de adoecerem com isso. Então, Jesus falou que feliz, que tomou boa direção, aquela pessoa que deixou esse comportamento, deixou de ser severo consigo próprio e, lógico, com seu semelhante, e escolheu ser brando, ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que aceita algo diferente daquilo que estava pré-determinado. Hoje era a Lúcia que estava escalada para fazer o estudo, aí eu chego aqui, não. Aí a Yara fala assim, não, quem tem que fazer o estudo é a Lúcia, era ela que estava escalada, então você não vai falar não. Não, ela não pôde vir, vem outro e faz o estudo. A gente aceita aquela nova situação. E na vida a gente vai fazendo isso. O que a vida vai nos trazendo, muitas vezes não é o que a gente esperava, não é o que a gente desejava, porém, a gente não é severo e a gente aceita aquele novo momento, aquela nova situação, e a gente vai se adequando, a gente vai se conformando, se tornando conforme com aquela nova situação. E feliz, bem-aventurado também é o pacífico, aquela pessoa que tem prazer pela paz, que busca a paz. Esse é o pacífico, é aquela pessoa que tem prazer em viver em paz. E se a pessoa ela tem prazer em viver em paz, ela não vai buscar os conflitos, pelo contrário, ela vai buscar solucionar os conflitos e fugir deles. Assim, então, se tem alguma coisa que desagrada a mim, eu sou uma pessoa pacífica, em vez de eu enfrentar aquilo que está errado e arrumar um conflito, eu procuro me conformar com aquilo, verificar aquela nova situação, o que ela pode trazer de bom, e em vez de buscar um conflito, a gente busca a paz, a gente busca o entendimento. Esse é o ensinamento do Cristo, que a pessoa que tomou esse caminho, tomou essa decisão de ser branda e de ser pacífica, de fazer uma opção pela paz, essa está no bom caminho. Essa está seguindo o caminho em direção à sua felicidade. Dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec introduz o tema paciência. Lógico que Kardec, com a sua didática de professor, com a sua sabedoria e principalmente por instrução dos espíritos, porque os espíritos ajudaram Allan Kardec na organização da obra, não foi um trabalho apenas dele, mas as obras kardecianas foram revisadas pela espiritualidade. A espiritualidade mandou retirar algumas coisas, mandou acrescentar outras, mandou arrumar de determinada forma. Dentro desse capítulo, então, surge o tema da paciência. Por que eu estou ressaltando isso? Para nós percebermos que a paciência faz parte dessa busca pela paz, dessa busca pela brandura. Allan Kardec e os espíritos não teriam incluído esse tema dentro desse capítulo se ela não fosse importante em nossas vidas para nós encontrarmos a paz, para nós tomarmos o rumo certo que Jesus nos disse. Isso, então, coloca a paciência como algo importante em nossas vidas. Não é um adorno, né? Não é algo simplesmente que vai nos enfeitar. Ah, fulano é paciente, que bom que ele é paciente. Como se isso fosse apenas uma qualidade, um adorno dele. Não. Isso é uma virtude necessária, que bom que ele já alcançou, mas que eu preciso alcançar se eu ainda não tenho.
é uma condição essencial para a nossa paz, para a nossa tranquilidade e para que a gente se veja no caminho certo. Quando falamos, então, em paciência, nós temos que tomar uma decisão em nossas vidas. Eu vou conquistar a paciência. Eu ainda não tenho. Eu ainda não sou, mas eu vou conquistar. Só quando tomamos essa decisão que nós queremos de fato, é que nós nos tornamos aptos a alcançar. Enquanto a gente só olha de longe, a gente não está se tornando apto a alcançar, não vamos nos tornar pacientes nunca. Nós precisamos tomar a consciência da sua importância e percebermos que nós temos que alcançar essa virtude. Nós precisamos, é indispensável, nos tornarmos, alcançarmos a qualidade da paciência. Isso é o que eu quero ressaltar em primeiro lugar. Nós precisamos da paciência. E quando nós vamos ler esse item 7, que tem esse tema paciência, que foi escrita por um espírito que não se identificou, ele apenas assinou um espírito amigo, ele se denomina nosso amigo. Isso já é importante observarmos também. O que esse irmão nosso está dizendo? Conselho de amigo, não é assim? Olha, eu vou te dar um conselho de amigo. Acredita em mim, vai por mim que você vai se dar bem. Então ele fala sobre paciência e no final ele coloca um espírito amigo. Conselho de amigo. Preste atenção no que eu estou te falando e vai por mim se você quiser se dar bem. Olha a mensagem que vem para nós. Esse nosso irmão está nos dando um conselho importantíssimo que nós devemos perceber. E quando ele fala nesse item sobre a paciência, ele trata para nós de 2 itens específicos. No primeiro parágrafo, ele fala para nós sobre a dor. E no segundo parágrafo, ele fala para nós, vou fazer um P diferente aqui. Aqui daquele dali, ela nem entendeu. Sobre o perdão. Olha os temas, ou melhor dizendo, os subtemas que esse nosso irmão amigo trabalha para nós dentro da paciência. Por que ele faz isso? Primeiramente, porque a dor é uma constante na minha vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida. A dor, ela é constante na vida de todos nós. Uns mais intensamente, outros menos intensamente. Na vida de uns constante, desde o nascimento, desde pequeno até o desencarne. Em outros, ela vai, volta, aparece de vez em quando, mas ninguém passa pela vida sem conhecer a dor, sem conhecer o sofrimento. Isso tem uma razão que nós já sabemos, que nós já estudamos, que é o fato de nós sermos espíritos que estamos numa fase de provas e expiações. É comum a gente ouvir dentro da doutrina espírita falar assim: nós estamos habitando um mundo de provas e expiações, dá a impressão que é o planeta, e que eu dei o azar de reencarnar aqui. Não, o planeta não tem nada a ver com isso. Eu é que sou um espírito que estou nessa faixa de provas e expiações. Se eu reencarnar em Marte, eu continuo sendo um espírito ainda nessa fase. Se eu for para Júpiter, vou estar indo ao lado de um monte de irmãos iluminados, mas eu, provas e expiações, porque eu ainda não venci essa fase. Então nós temos que ter a consciência que essa fase é nossa, é minha, é sua, é dela, é do outro. Nós estamos nessa fase. Vamos nos culpar por isso? Evidentemente que não. Eu não vou culpar uma criança que está na 2ª série. Ela fez lá o jardim, agora não é mais jardim, jardim é da minha época. Ela fez lá o CA, pré-alfabetização, não sei como é que é hoje em dia.
Fez a primeiro ano, está no segundo ano, ela está no caminho dela. Nós a mesma coisa. Viemos, passamos, né, pela nossa fase primitiva, entramos numa segunda fase de evolução e estamos caminhando. Nós devemos parar para pensar quando nós estamos nessa fase por um tempo excessivo. Eu já era para estar lá na frente e ainda estou aqui porque eu sou preguiçoso, porque eu sou teimoso, porque eu estou negando caminhar. Aí sim, aí a culpa é minha. Mas se eu estou seguindo a minha evolução de acordo com o andamento da natureza, tudo certo. Então, em princípio, nós estamos nessa fase porque nós estamos evoluindo, estamos passando por ela. Só que os espíritos dizem para nós que as dores, aquelas dores mais severas, aquelas dores mais profundas, elas só existem nas vidas daqueles espíritos que são recalcitrantes no erro, são aqueles espíritos que são teimosos em permanecer no erro. São aqueles espíritos que, embora tenham capacidade de saber que o que estão fazendo é errado, que eles estão errando, eles persistem no erro. E por essa persistência no erro, por teimar no erro, então vem a dor, que é mais dilacerante, que machuca mais, que dói mais, para retirar esse espírito teimoso daquela situação. Por isso que nós encontramos no nosso planeta encarnado aqueles espíritos profundamente envolvidos num estado de sofrimento. Quando nós vemos essas crianças, jovens, pessoas que passam por situações profundas de dor no corpo físico, que já nascem às vezes com alguma debilidade, uma condição de vida difícil, nós já sabemos que se trata de um espírito que está teimoso em determinados comportamentos que são errados, comportamentos que não estão de acordo com a lei divina. Os outros espíritos que estão aprendendo, a gente passa por uma dor ou outra, simplesmente como aprendizado na nossa trajetória. É por meio dos erros e acertos, dos tropeções, das quedas, que a gente se reergue e continua a caminhada. Depende, assim, olha o que eu estou dizendo, de cada um de nós, se nós vamos sofrer muito ou se nós vamos sofrer muito. Se nós permanecermos recalcitrantes, ou seja, teimosos em determinados comportamentos que ofende a lei divina, essa dor cada vez mais será intensa em nossas vidas, até que a gente então tome a decisão de deixar de errar. E essa dor vai aparecer em nossas vidas exatamente na medida adequada para o nosso aprendizado. Deus, na sua justiça, manda na medida exata. Sabe aquele sapato que a gente compra, o número certinho? Assim é a dor em nossas vidas. Ela vem na medida exata que nós precisamos. E assim, então, a gente se autoanalisa. Se a dor está me visitando com grande constância, se ela está sendo intensa na minha vida, é porque existe algo que eu preciso modificar no meu comportamento. É preciso que eu me analise, que eu me conheça, porque tem alguma coisa que precisa ser corrigida, precisa ser educada, para que eu não passe por esse processo de dor. E essa dor, evidentemente que ela consome as nossas energias. Passar por um estado de sofrimento consome as nossas energias. Tira completamente a nossa força. É algo que irrita. Sentir dor irrita, não é verdade? Quando alguma coisa, uma agulhazinha que espeta a gente, né? Aquilo incomoda. Tem dor que irrita a gente. Às vezes tem pessoas que por brincadeira, sabe que vai incomodar, vem
enfia um negócio no ouvido da gente, aquilo irrita, né? Absurdamente. A dor, o sofrimento, muitas vezes, nos tira a força e nos irrita. Só que ela é necessária em nossas vidas. Entenderam por que esse espírito amigo falou da dor dentro do capítulo da paciência? Ele está dizendo para nós, olha, você quando estiver passando por um processo de dor, por um processo de sofrimento, por um processo difícil, você precisa de paciência com ela. Você precisa olhar essa dor como uma amiga. Você precisa olhar essa dor como um instrumento de auxílio na sua jornada evolutiva, no seu progresso. Não se irrite, não se aborreça, não se revolte com ela. Tenha com essa dor paciência, tenha calma com ela, porque ela está na sua vida, assim como está na minha vida, porque nós necessitamos dela. É o que o Espírito está dizendo. Não tente afastar essa dor de uma hora para outra, não. Não tente fugir desesperadamente dessa dor, não, porque ela é uma bênção de Deus na sua vida, porque a sua felicidade dela amanhã depende dessa dor hoje. Olha o que esse Espírito amigo nos diz lá no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, aos seus eleitos, né, aos seus escolhidos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Olha a mensagem desse Espírito. Pela dor, Deus está nos marcando para a glória no céu. O que é esse marcar? É nos convidar. Deus está mais uma vez nos convidando. Olha, abandona esse seu comportamento que está em desacordo com a lei. Muda essa sua forma de pensar, de agir, de sentir, para você se tornar feliz, para você se tornar um espírito feliz, para que você possa se elevar, para que você possa alcançar os planos superiores, para você sair dessa situação. Olha o convite que Deus está nos fazendo. Mas, mais uma vez, eu vou relembrar que Deus nos convida de outras formas, primeiramente. Só que nós não ouvimos o convite, nós não aceitamos esse convite, permanecemos na mesma condição, e já que nós permanecemos nessa condição, Deus, que não desiste de nós, então nos envia a dor como aquele instrumento que vai nos tirar dessa condição, dessa situação, para que a gente se transforme, para que a gente evolua, para que a gente melhore. Então, a mensagem que ele nos dá, todas as vezes que estivermos vivendo a dor, seja uma dor física ou uma dor moral, tenha, em primeiro lugar, paciência com ela. Não se irrite, não se ultraje, mas tenha paciência, receba essa dor como uma educadora, como um instrumento que vai te auxiliar na sua jornada evolutiva em você alcançar um patamar mais alto. E esse Espírito nos fala também sobre o perdão. E por que ele nos fala sobre o perdão? Porque muitas vezes essa dor nos chega por meio do comportamento de uma outra pessoa. É uma outra pessoa que causa em mim a dor, às vezes dor física, num acidente qualquer, alguém, um imprudente no trânsito, comete uma besteira e eu saio como vítima dessa situação. Essa dor que apareceu na minha vida foi causada por aquele imprudente, por aquela outra pessoa. Ou então uma dor moral, alguém nos causa um mal que nos fere moralmente. E a gente carrega aquela dor e aquele sofrimento. E geralmente o que a gente faz em relação a essa pessoa que nos causou essa dor, que foi o autor dessa dor em nossas vidas?
A gente quer acabar com ela. A gente só quer que um trator de esteira passe por cima dela, só já está bom, né? A gente passa a ter ódio daquela pessoa. Ela é a causadora da nossa dor. Só que olha o que os Espíritos nos dizem, esse nosso irmão especial. Perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Muitas vezes aquela pessoa que é autora do sofrimento, da dor em nossas vidas, simplesmente foi um instrumento que Deus se utilizou para que aquela dor chegasse até nós, porque é aquela dor que a gente precisa para que a gente se corrija. Então, às vezes, a gente olha para o outro e a gente tem ódio daquela pessoa e a gente acha que é o maior, né, mal que existe no mundo. Na realidade, está sendo apenas um instrumento de Deus que está trazendo para as nossas vidas uma condição que é necessária. É aquele marido, às vezes, que causa um sofrimento na esposa, é a esposa que às vezes causa um mal ao marido, é o filho. São esses exemplos que nós já estamos cansados de buscar. É um vizinho, é um chefe no trabalho, é um empregado que a gente tem, que nos põe à prova em determinadas situações. Essas pessoas, em primeiro lugar, são instrumentos que Deus está permitindo que estejam em nossas vidas para nos corrigir, para nos testar. Então, esse Espírito amigo nos diz, em primeiro lugar, perdoe aquela pessoa que está sendo um instrumento de sofrimento na sua vida. Aquela pessoa que está sendo uma pedra no seu sapato, que está sendo aquele calo no seu dedinho mindinho que está incomodando, não olhe para ele como alguém que precisa desaparecer da sua vida, que precisa sumir do seu caminho, não. Em primeiro lugar, perdoe. Olhe para ele como um instrumento que a espiritualidade está se utilizando para que você se melhore, para que você modifique o seu comportamento e que com isso você cresça. Esse espírito, então, esse espírito amigo, trata para nós dessas duas condições, que nós precisamos olhar diferente. A dor que existe em nossa vida, representada de todas as formas, pelas dificuldades, seja ela financeira, tudo mais, todos os sofrimentos, todas as dificuldades que nós temos em nossas vidas. E todas as pessoas que passam pelas nossas vidas e que não são aquele mar de rosa, que não são, né, aquela estrada perfeita ao nosso lado, mas que são pessoas difíceis. Nós precisamos ter paciência com essas pessoas. E para que a gente tenha paciência com a dor e paciência com essas pessoas, a gente precisa saber o que é paciência, porque às vezes a gente ouve falar, a gente fala, mas a gente não sabe, a gente ainda não entendeu bem o que é paciência. Nós vamos começar então pelo contrário da paciência. O que é o contrário da paciência? É a impaciência. Que comportamento é esse? Vamos ver se a gente se identifica? Vamos ver se a gente se vê nesse comportamento? Impaciência é aquele sentimento que gera precipitação, que cria obstáculos que não necessitávamos. Olha a impaciência, o que é, como é definido. É aquele sentimento ou aquele comportamento que gera uma precipitação. Quando nós somos impacientes, a gente tem um comportamento precipitado. A gente vai abrir uma garrafa, a tampa está apertada, a gente é impaciente, a gente logo toma uma decisão ali. Quando a gente vê, a gente fez uma besteira, né? Vou abrir a porta está enferrada aqui, está travada, eu logo meto o pé na porta, porque eu não tenho paciência, é um comportamento precipitado. De repente eu esqueci de virar a chave, estava ali. O que aconteceu? Arrebentei a porta, quebrei meu pé, gerou
gerou, né, como ele nos diz, obstáculos que não necessitávamos. Situações que a gente não precisava, mas que a precipitação acabou gerando. Quantas vezes, por impaciência, a gente dá uma resposta para uma pessoa grosseira e aquilo se torna um problema bem maior que a gente não precisava. E agora a gente vai precisar resolver essa situação e às vezes ela se torna difícil. Falamos porque fomos precipitados, porque não tivemos paciência. Quantas vezes respondemos antes de ouvirmos com calma a pergunta? A pessoa começa a falar e a gente impacientemente já está dando a resposta e às vezes não era nada daquilo. E nisso a gente cria uma outra situação mais difícil que vai nos trazer problemas maiores. Se eu tivesse tido um pouquinho de paciência para ouvir melhor, com mais calma, se eu tivesse paciência para pensar numa resposta, no que eu deveria dizer ou no que eu não deveria dizer, eu não estaria com aquele problema na mão naquele momento. A impaciência gera em nossas vidas a precipitação. E as nossas vidas estão muito mais cheias de atos precipitados do que atos pensados com calma, do que atos refletidos, do que palavras medidas. A gente age sempre precipitadamente, a gente não pensa com calma. Isso mostra que nós somos impacientes e não pacientes. Para que eu me torne paciente, eu preciso deixar de ser impaciente. São dois comportamentos, ou eu sou impaciente ou sou paciente. Eu não tenho como ser os dois ao mesmo tempo. Então, para que eu alcance a paciência, eu preciso aprender a ser, em primeiro lugar, impaciente. Eu preciso controlar em mim, em primeiro lugar, a impaciência, a precipitação. É desse ponto que nós devemos começar. Eu só vou conseguir ser paciente quando eu começar a tratar em mim a impaciência. Esse comportamento precipitado é um exercício que eu vou realizar a cada dia, que eu vou realizar a cada momento, a cada instante. Opa, peraí, deixa eu pensar primeiro. Peraí, vamos refletir um pouquinho. Peraí, vamos ver qual caminho que a gente pode tomar. Não vamos ser precipitados. Não vamos ser impacientes. Vamos esperar o outro, a hora dele, o momento dele. Vamos esperar esse momentozinho que vai chegar na vida dele, ainda não está na hora. A gente pega lá uma fruta, né? A gente quer comer a fruta, a gente anda apertar a fruta, igual que aquilo fosse fazer a fruta amadurecer. Ainda não está boa. Aí daqui a pouco a gente já pega lá, aperta, ainda não está boa. Quando a gente vai ver, a fruta já está toda amassada, porque de tanto a gente apertar naquela impaciência, porque a gente quer que ela amadureça. Olha, a impaciência espera, ela vai amadurecer. Na hora que ela amadurecer, está pronta para você comer. É o filho, né? Mas você ainda não foi, mas você ainda não caminhou, mas você ainda está aí, né? Estou falando isso em relação a levantar da cama, tomar o banho, não. Eu estou falando na hora. Você ainda não se decidiu o que você vai fazer na sua vida. Você ainda não se decidiu o que você vai ser, qual a faculdade que você vai cursar. E a gente fica ali nessa ansiedade, empurrando o filho, porque ele tem que escolher, porque ele tem que tomar a decisão dele. E a gente não espera, calma, ele vai ter o momento dele. Quando a gente força, a gente acaba impedindo que esse momento chegue. Então, em vez de a gente auxiliar, a gente acaba atrapalhando. E às vezes encrua, e aí que o negócio não se resolve nunca mais. É a nossa precipitação em relação ao outro, à vida do outro. Agimos assim conosco, com essa precipitação. E temos esse comportamento, nos cobramos, mas ainda não está na hora, ainda não chegou aquele momento. Não, eu vou deitar hoje para dormir e eu quero visitar nosso lar.
Eu quero ir lá participar, mas calma aí, você ainda não está podendo ir nem nas estações de pronto-socorro aqui pertinho, quanto mais no nosso lar. Mas e a minha ansiedade? Estou eu aqui, né, querendo participar das altas paragens. Calma, está na hora ainda não. Nós precisamos começar a controlar, a educar a impaciência, as precipitações em nossas vidas, para alcançarmos essa virtude que é justamente oposta, que é a paciência. Paciência é a característica de paciente, de quem não perde a calma. Levanta o braço quem não perde a calma. Só os desencarnados que levantaram, mesmo assim não foram todos. Não foram todos, não. Nós perdemos a calma? Constantemente. Então nós somos o quê? Impacientes, porque o paciente nunca perde a calma. Pronto, já sei se eu sou paciente ou impaciente. Já me definiu. Se eu perco a calma, eu não tenho paciência. Mas a paciência é uma qualidade, ela é uma virtude de quem suporta algo sem reclamar. Todos nós, né? Suportamos aquelas situações difíceis quietinhos, né? Tranquilos, né? Reclamamos para burro, né? O tempo todo. É aquela pessoa que possui resignação, que aceita aquela condição. A gente aceita aquela condição só se ela for muito boa, né? Agora, se ela for ruim, não vou aceitar isso de jeito nenhum, não vou admitir hipótese nenhuma. Cadê a resignação? Né? A gente logo bota uma barreira adiante. É uma virtude que faz alguém aguentar com tranquilidade uma eventualidade. A gente programa o dia da gente, tá bonitinho programado, mas de repente surge uma eventualidade. Ó, aquele trem que a gente programou saiu do trilho. A gente encara aquilo com tranquilidade ou a gente arranca os cabelos? A gente sai procurando o culpado, mandando ele passear nos melhores lugares do mundo. Né? Por quê? Porque interferiu no meu dia. Eu tinha me programado fazer isso dessa forma. E a gente logo perde a tranquilidade. É aquela pessoa que aguenta com tranquilidade o surgimento de uma tristeza, de uma ação maldosa. A gente aceita com tranquilidade quando chega uma pessoa que maldosamente faz alguma coisa para nós? Então a gente não deve cogitar impaciência na vida da gente. Nós somos impacientes, é o que nós somos. Isso é o que nos caracteriza. Mas, repito, nós não podemos, eu sou assim, sou mesmo assim, vou morrer assim. Não. Eu sou assim, eu estou assim, mas eu quero ser diferente, eu quero ser o oposto disso. E se eu estou nessa condição hoje, amanhã eu posso estar numa condição diferente. Hoje eu ainda não aceitei com tranquilidade, quem sabe amanhã eu não aceito de uma forma um pouco melhor. Quem sabe amanhã eu não falo tanto, eu me silencio um pouco mais. Quem sabe eu não reajo amanhã imediatamente, mas eu consiga respirar e pensar um pouquinho. É uma decisão que nós devemos tomar para as nossas vidas, para alcançarmos aquela situação. É uma faculdade de não desistir facilmente, de ter perseverança, de ter constância. Ou seja, de não desistir facilmente. Todos nós reencarnamos para trabalhos difíceis quando encarnados. Nós elaboramos projetos espirituais, programas espirituais, muitos que não são nada fáceis. Nós programamos lá direitinho, eu vou reencarnar e lá, quando eu tiver tanta idade, vai aparecer na minha família, como meu filho, essa peçazinha aqui que vai me ajudar a vencer um monte de coisa. E quando aquela peçazinha surge, a gente desiste, a gente chuta o balde, não quero saber disso.
E a gente se fecha para aquilo e a gente foge daquela situação. A espiritualidade está falando para nós, não desista daquilo que você programou para você. Quando algo surgir na sua vida difícil, que te teste, não fuja, encare, abrace, não fuja, porque só vai retardar essa situação, essa transformação. Aquela pessoa difícil que surgiu, estava tão bom antes dela chegar, chegou, acabou tudo. Foi programado e você participou dessa programação. Não fuja, aceite aquela nova situação e busque a paz. Busque fugir dos conflitos, busque acomodar aquela nova situação em sua vida, mesmo que ela esteja te levando para situações de testes duros, mas que são necessários em nossas vidas. Aí os Espíritos nos dão aqui diversos conselhos. Olha o que os Espíritos dizem para a gente. Está no livro Entre Irmãos de Outras Terras. Psicografia do Chico e do Valdo Vieira, autores diversos. Paciência é o poder que nos traz o reino da felicidade. Paciência é o poder, olha só, que nos traz o reino da felicidade. Você quer ser feliz? Eu quero. A paciência é o poder que vai te trazer esse reino, que vai trazer a felicidade para a sua vida. Tem uma colega lá no meu trabalho, que ela costuma sempre dizer, na vida a gente tem que escolher se a gente quer ser feliz ou ter razão. Se você quer ser feliz, você não pode ficar se preocupado em ter razão. Dá razão para o outro, para você ter harmonia. Agora não. Esse copo aqui é disso, disso, disso. E a razão tem que ser minha. Aí se o outro pensa diferente, eu entro num conflito, porque tem que prevalecer a minha opinião. Se a gente quer ser feliz, esquece de ter razão. Deixa o outro ficar com a razão e fique com a paz dentro de você, porque com a paz você vai ter a felicidade. Esse copo aqui é verde, é laranja? Não é verde, é laranja. Faz de conta que é. Não vou discutir. Você decidiu que é assim, então a gente deixa que o outro tenha razão, mesmo que para nós ele não tenha. Mas se a gente fica nesse conflito, a gente gera o aborrecimento, isso nos desgasta e nos tira a paz, nos tira a tranquilidade. Eu concordo com essa colega perfeitamente. E esses Espíritos nos dizem, paciência é o poder que nos traz o reino da felicidade. Se você quer ser feliz, então lembre que você precisa desenvolver a paciência. Olha que no livro Paciência, Psicografia do Chico, autoria de Emmanuel, em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Olha o que Emmanuel nos fala. Em qualquer agitação exterior, em qualquer problema que surja, está aparecendo um problema enorme, mantenha a serenidade para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do seu endereço. Quando o problema chega na sua vida, a solução para ele já está organizada direitinho, já está sendo enviada, só que o problema precisa chegar primeiro. A gente entra no desespero e nesse desespero a gente desorganiza toda essa arrumação que já estava preparadinha ali para vir te socorrer. Você recebeu aquela pessoa difícil, atrás dela iam vir três que iam trazer paz, que iam trazer harmonia, que ia te ajudar a lidar com aquela pessoa, só que na sua precipitação, a gente age, faz uma bagunça danada e pronto, a gente afasta aquele auxílio e a gente fica só com o problema. Então, Emmanuel nos recomenda, tenha paciência. O problema chegou? Calma, espera porque o auxílio está vindo. Não se desespere, não crie tumulto. Ele vai chegar no momento certo. Também nesse mesmo livro, Emmanuel diz para a gente, a
paz em ti será paz nos outros. E todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo o melhor. A gente só faz o melhor se a gente estiver em paz, se a gente estiver tranquilo, se a gente estiver sereno. Se a gente não estiver nessa condição, a gente não consegue fazer o melhor. A gente vai fazer o mais ou menos, a gente vai fazer o ruim, mas o melhor a gente só faz quando a gente está em paz, quando a gente está tranquilo. Então ele nos recomenda, mantenha a paz dentro de você. Não jogue ela fora por qualquer coisa. Às vezes a gente estraga o dia da gente por uma besteirinha pequenininha, né? O dia amanhece lindo, a gente amanhece bem, tranquilo, aí vai uma coisinha de nada, pronto, a gente joga toda aquela maravilha, toda a bênção daquele dia fora. A gente fica num desespero, estraga tudo. Temos que lembrar que a paz é um bem precioso. Guarda ela, cuida dela, não deixe que qualquer coisinha, que qualquer besteira destrua ela. Se eu tenho um objeto de valor, eu não deixo jogado por aí. Mas às vezes eu deixo a paz embora, assim por qualquer coisa. Qualquer coisinha a gente deixa a paz fugir. No livro Encontro Marcado, também de Emmanuel, ele diz para a gente: paciência em verdade é perseverar na edificação do bem. Olha só, paciência em verdade é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal. A gente persevera no bem, apesar do mal nos visitar. Apesar das críticas, apesar, às vezes, dos deboches, das provocações, de outras ações, a gente persevera no caminho do bem. A gente esquece o restante e persevera. E prosseguir corajosamente cooperando com ela. Ele está se referindo aqui à edificação do bem. E junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Às vezes desistir é muito mais fácil, né? A gente abandona. Ih, tá difícil, não, estão me perturbando muito a cabeça, eu vou largar isso para lá. O quê? Não, isso dá muito trabalho. A gente abandona com facilidade. Só que quando a gente abandona com facilidade isso, a gente está abandonando também a nossa possibilidade de crescimento espiritual e da nossa felicidade. Então, Emmanuel disse, paciência é você perseverar no bem, apesar de todo o restante, apesar de todas as dificuldades. E a gente continua perseverando no bem e caminhando ao lado dele. A paciência funciona como um estado superior de consciência. E aqui eu vou entrar naquela área de psicologia que às vezes eu me meto, né? Só porque eu sou casado com psicólogo. A paciência funciona como um estado superior de consciência para superar a dor e a alteração, tanto física quanto psíquica. A paciência funciona como um estado superior da consciência para superar a dor e para a alteração, tanto física quanto psíquica. Quando nós temos paciência, isso depois, né, os psicólogos podem explicar melhor, mas nós atingimos um outro estado de consciência que fica mais fácil suportar a dor. Quando a gente vai no dentista, vou usar o dentista como exemplo. Se a gente começa a prestar atenção no barulhinho do motor enquanto a gente ainda está sentado na sala de espera, quando a gente entra, a gente já está assim. Agora, se a gente se desliga, se a gente relaxa, se a gente busca um outro estado de consciência, a gente entra ali e nem percebe. Às vezes a gente se fixa naquilo que tem uma aparência feia. A gente vai num pronto-socorro, aí estão lá espetando agulha daqui e dali, a gente se fixa naquilo, a gente entra em desespero, o estado piora. Se a gente não fica fixando nessas imagens, mas se a gente vai para um outro estado de consciência,
a gente não tem aquele sofrimento, a gente tem um outro nível de consciência, a gente não percebe a dor. Sempre que a gente se fixa no mal, no que é ruim, a dor aumenta. Se a gente for, assim que fazem as pessoas que meditam, os grandes mestres, né? Eles vão para um estado elevado de consciência, você pode pegar lá, beliscar, furar, fazer o que for. Existe lá esses yogas, né? Um desses mestres, que ele foi meditar, ele entrou para uma caverna porque ele queria um lugar bem tranquilo, foi lá, se colocou na posição de meditação, entrou no estado de meditação, só que nessa caverna tinha tudo quanto é bicho, tinha aranha, tinha tudo, né? E ele entrou no estado de meditação ali e esses bichos foram lá, picaram ele foi picado por escorpião, ele foi picado por aranha, ele foi picado por um monte de coisa e ele está lá no estado de consciência dele. Deram falta dele, foram atrás dele, encontraram ele lá, pegaram ele e ele está nele. Levaram ele fora, tiraram ele dali, levaram para cuidar dele e ele absolutamente sentiu nada, porque ele estava num estado de meditação profunda. É um outro estado de consciência, muito superior que nós ainda não alcançamos. Mas a paciência nos leva para estados superiores de consciência que faz com que a gente não sinta a intensidade da dor, nem o quanto o outro nos incomoda. Às vezes tem uma criança no colo de alguém falando, brincando, no momento que a gente está estudando. Se a gente fixa no som da criança, e se a gente começa, então, não, isso não devia estar aqui, essa mãe não devia ter trazido, isso aqui não é lugar para criança. Se a gente começa a pensar nisso, aquilo vai nos incomodando cada vez mais a um ponto que a gente não aguenta. Se a gente se desliga, se a gente pensa, trouxe a criança porque não tinha com quem deixar, precisou, quer dar um passe numa criança, a gente se desliga, a gente nem percebe, a gente se envolve em outra situação, daqui a pouco a gente nem está ouvindo mais aquele som. A paciência nos tira desse estado mais baixo, desse padrão vibratório que nos causa uma intensidade de dor maior, de sofrimento maior, para um outro estado de consciência. Então, quando tiver alguma coisa te incomodando, procura não fixar nela, procura pensar. Eu devo ter paciência, eu devo aceitar essa situação é importante para mim, que seu estado de consciência vai modificando. Seus nervos vão relaxando, as suas percepções vão se modificando e aquilo não tem um significado enorme em nossas vidas. A paciência não é algo que vai ser bom para o outro, não. Eu sendo paciente, eu vou estar beneficiando aquela outra pessoa, não. Quem é beneficiado com a paciência é aquela pessoa que é paciente, que alcança a paciência. Porque ele sai desse estado de alteração que nós vivemos para o nosso verdadeiro estado, que é um estado de paz, de tranquilidade, de harmonia, acima do nosso estado de hoje. É um bem que nós devemos querer. Eu quero alcançar. Quando a gente quer, a gente alcança. A gente se endivida para comprar carro quando a gente quer. A gente se endivida para comprar uma joia, um móvel, um eletrodoméstico. A gente, quando quer, a gente vai lá e a gente alcança. Por que a gente não tem a mesma determinação com os bens espirituais, com essas qualidades espirituais? Se quisermos, nós vamos alcançar e nós vamos nos certificar disso. Muito obrigado a vocês pela atenção, pelo carinho. E amanhã todos nós estaremos mais pacientes. Vocês vão ver. Senhor Jesus, muita gratidão, Mestre, por mais uma oportunidade de estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, nessa casa em que todos temos tanto carinho, onde todos nos sentimos tão bem. Que nós possamos, Mestre, sob o Teu amparo, o amparo dos nossos guias e protetores espirituais, sermos, sim, mais pacientes no nosso dia a dia. Dá-nos forças para isso. O Senhor sabe que ainda estamos no início da caminhada, mas que já é sincero em nós o desejo de melhorar.
Então dá-nos força, Mestre, para que sejamos sim mais pacientes, para que sejamos fiéis aos teus ensinamentos. E assim, esse ambiente de gratidão, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dos amigos espirituais da Pingo de Amor, e acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai eterno, nós damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos e pedindo o teu amparo e a tua proteção para o trabalho de passes dessa noite. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus.